E nesse dia tão especial de Páscoa, papai, nós queremos agora ouvir a tua voz, Senhor. Fala conosco, Pai. Fala conosco, usa a minha vida, Senhor. Me ofereça a ti como um vaso de barro, papai. Mas que habite em mim a excelência, o poder do teu Espírito. Que o Senhor cresça e que eu diminua, Senhor. Papai, eu te apresento agora cada coração, cada mente. Toma cativo, Senhor, a tua presença, a tua palavra, e que a tua palavra venha entrar nos nossos corações, Senhor, e venha produzir frutos, papai. Em nome de Jesus, eu abençoo cada um, eu declaro sua mente, seu coração cativo à palavra de Deus, e repreendo deste lugar todo espírito contrário, todo espírito de incredulidade, de indiferença, todo cansaço espiritual, manda embora em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E eu trago uma palavra, queridos, com o seguinte tema: em memória ao Cordeiro. Em memória ao Cordeiro. E eu quero estar usando aqui um texto do livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 14. Você que trouxe sua Bíblia e quiser acompanhar conosco, você que não trouxe, vamos passar aqui no projetor, tá bom? Êxodo 12, no versículo 14, e diz assim, ó: e este dia vos será por memória. Então, este dia vos será por memória. É um dia que nós não podemos esquecer. É um dia que vos será por memória, pois nós trazemos na memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Então, esse dia é para nós não esquecermos dos feitos do Senhor, e é para nós celebrarmos com festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Então, nas gerações que aconteceu o fato aqui da Páscoa, em gerações perpétuas. Amados, a Páscoa, ela é a única festa que eu encontro na Bíblia, que Deus, Ele manda a gente passar por gerações, é a única festa que Deus manda nós comemorarmos como cristão, em memória dEle. Aí você pode falar: pastor, e o Natal? O Natal nós não encontramos na Bíblia Deus mandando comemorar o nascimento de Jesus, mas a Páscoa, Deus manda comemorar. E sabe, queridos, às vezes nós invertemos isso, e as pessoas dão um feito tão grande para o nascimento de Jesus, que é um menino, e nós esquecemos da Páscoa, que é o ato mais importante do cristianismo. A Semana Santa é a nossa base do cristianismo, está aqui na Páscoa. Então, às vezes eu vejo as pessoas dizendo, né, olha, cuidado com o coelhinho da Páscoa, cuidado com o ovo de chocolate, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Isso é real, realmente. Mas também a Bíblia não fala de árvore de Natal, de bolinha de Natal, de luz de Natal. Mas ninguém ensina isso, ninguém liga para isso. Então nós temos que tomar um cuidado muito grande quando nós tomamos uma posição de falar, não pode isso, não pode aquilo. Porque, queridos, se tem uma festa para o cristão comemorar, é a Páscoa. Essa sim, Deus, Ele manda nós comemorarmos, nós trazer em nossa memória, nós passarmos de geração para geração. Eu quero estar falando um pouquinho aqui, uma história breve do povo hebreu, para que você possa entender o restante da mensagem. Bom, querido, a Páscoa, ela é introduzida no povo hebreu, e o povo hebreu, a Bíblia cita a primeira vez esse nome hebreu, lá com o patriarca Abraão, e Deus chama Abraão de hebreu. Então, o povo hebreu, ele inicia ali no patriarca Abraão, que teve seu filho Isaque, e que teve o seu filho Jacó. Então, esses são os patriarcas do povo hebreu. E Jacó, ele teve um filho com o nome de José. E José, ele teve muitas revelações de Deus, um menino escolhido por Deus. E os seus irmãos, com inveja de José, ele vende José como escravo. E José vai parar lá no Egito. De escravo, ele foi parar lá no Egito, e ele foi trabalhar na casa de um homem chamado Potifar. E José se destaca, mas a mulher de Potifar, ela dá em cima ali de José, e ele conta uma história a respeito dele, que mente a respeito dele, e José vai preso lá no Egito.
Só que José, ele tinha um dom de interpretar sonhos. E Faraó, ele teve um sonho que ninguém interpretava. E um dia o carcereiro, estando com o Faraó, falou: olha, existe um homem que está lá preso, que ele interpreta sonho. E José é chamado diante de Faraó, e José interpreta o sonho. E ele disse que haveria 7 anos de prosperidade e 7 anos de fome, de escassez. Diante disso, Faraó, ele nomeia José como governador do Egito. Então aquele menino que foi vendido como escravo, agora ele é governador do Egito. Só para você entender uma história. Existiu 7 tempos de prosperidade, de bênção. E o povo do Egito, sabendo dessa revelação, eles guardaram muito alimento. E nos 7 anos de escassez, de fome, todo o povo da terra teve que ir até o Egito para comprar comida. E quem que teve que ir lá? O povo dele, os irmãos dele, o seu pai Jacó, teve que ir até o Egito para comprar comida. E de repente ele se encontra com José. José recebe aquele povo, e o José leva o povo dele para morar no Egito. E esse povo, irmãos, que em torno de, a Bíblia fala de 70, ele se tornou 3 milhões de pessoas. E claro que o tempo passou, José morreu, o faraó morreu, vieram os outros faraós, e a história de José, ela se perdeu no Egito. Então os outros faraós que não conheceu a história de Egito, quando viu dentro do país dele, da terra dele, um povo de 3 milhões de pessoas, eles tiveram medo. Eles falaram: esse povo está muito grande. E eles começaram a escravizar o povo escolhido, o povo hebreu. Então aquele povo, quando José era governador, tinha todo ali as regalias, eram bem aceitos. Passou o tempo, eles começaram a ser escravos naquela terra. Um dia, depois de 400 anos de escravidão, esse povo, ele clama a Deus. Ele clama a Deus dos pais. Eles se lembraram do Deus do vosso pai, eles começam a clamar a Deus. E Deus ouve as orações deles. E Deus manda um libertador. Você deve conhecer, que foi Moisés. Então Moisés chega diante de Faraó e fala: olha, o eu sou mandou libertar o meu povo. E Faraó endurece o coração. E Deus endurece o coração de Faraó, na verdade. Deus manda 10 pragas para que Faraó libertasse aquele povo. Mas a última praga era a morte do primogênito. Um anjo da morte, ela ia passar, ia matar todos os primogênitos, desde ser humano, animais, todos, o primeiro filho ia morrer quando o anjo da morte passasse. Apenas aonde estivesse cingido de sangue a porta, o anjo da morte não passaria e não mataria. E Deus dá uma ordem para o seu povo: matar um cordeiro e cingia os umbrais da porta, porque quando o anjo da morte passasse, ali ele não entraria e não haveria morte. Daí se inicia a Páscoa. Pastor, o que tem a ver a Páscoa do judeu com a nossa Páscoa? Queridos, não existe libertação sem sangue. A morte, ela não tem poder com o sangue. E esse sangue que foi aspergido ali naquele povo hebreu, ele estava apontando para Jesus. Aquele sangue de um cordeiro, ele estava apontando para Jesus, porque a morte, ela não tem poder sobre o sangue do verdadeiro cordeiro. Amém, queridos? E eu quero estar aqui lendo um texto de Êxodo com vocês, quero ler versículo por versículo, e eu quero, junto com a igreja, estar aprendendo alguns ensinamentos a respeito da Páscoa, para que nós possamos aplicar na nossa vida hoje. Amém? Então nós vamos estar lendo aqui Êxodo, no capítulo 12, nós vamos ler do versículo 21 até o versículo 28. Deu para entender a história do povo hebreu, queridos? Foi bem claro, né? Amém? Então, Êxodo 12, do versículo 21 ao 28, algumas verdades importantes a respeito da Páscoa. E no versículo 21, aqui a primeira verdade: a Páscoa, ela tem um centro. Ela tem um centro que é o Cordeiro. Não existe
Páscoa sem o cordeiro. Diz o texto, Êxodo 12, 21. Então, Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhe disse: escolha um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrifique-no para celebrar a Páscoa. E como eu disse lá na história, irmãos, esses cordeiros que foram sacrificados, eles apontavam para o cordeiro verdadeiro que é Jesus Cristo. Em João 1,29 diz: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a Páscoa, ela não inicia apenas no domingo de Páscoa, na ressurreição de Cristo, mas a Páscoa ela tem algo muito importante, que foi o momento da crucificação, do sacrifício do Cordeiro, do Filho de Deus, que foi Jesus Cristo. Então, amados, nós precisamos entender e compreender que isso é algo muito forte para nós cristãos, de entender a respeito do Cordeiro de Deus, que Ele sacrificou a sua vida por nós. Tudo começou numa cruz, tudo começou através do Cordeiro de Deus, que entregou a minha vida por mim, por você, por toda a humanidade. De sacrifício, sacrifício de cruz, sacrifício de morte, de sangue, para que nós possamos ter vida. Aqui ele diz: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando nós aceitamos esse sacrifício para a nossa vida, irmãos, o anjo da morte, quando ele passa pelo mundo, quando ele passa pelas casas, o anjo da morte, quando ele é solto, liberto para matar, para destruir, sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, o anjo do pecado, o anjo da destruição, ele não pode nos tocar. O Cordeiro sacrificou, o sangue do Cordeiro está sobre a nossa vida. Hoje nós não temos mais os rituais que o povo de Israel precisava fazer. Mas, amados, nós precisamos viver a cruz de Cristo. Nós precisamos compreender a cruz de Cristo. Foi entregue um Cordeiro pela minha vida e pela sua vida. E quando eu entendo isso, meu irmão, a minha vida tem que ser transformada. Jesus, ele vem para morrer no meu lugar. Em Apocalipse 5, versículo 11 e 12, disse: e olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, dos anciãos, e era o número deles milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graça. Digno é o Cordeiro, de receber toda a nossa glória, de toda a nossa honra, de todo o nosso louvor, de toda a nossa riqueza, como nós cantamos no início. Isso tem que ser real na nossa vida. Tudo entregarei, tudo deixarei por amor a Ti, tudo deixarei. Às vezes, irmãos, a gente ouve uma música dessa, a gente louva uma música dessa, e nós temos honrado o Cordeiro que foi morto, sacrificado por nós, porque, amado, nós não queremos deixar nada por amor a Jesus. O que nós queremos deixar por amor ao Cordeiro? Muitos estão querendo deixar uma horinha de sono para o Cordeiro. Muitos não querem deixar um jogo de futebol para o Cordeiro. O Cordeiro que foi morto, irmão, no céu, milhões, milhares, digno é o Cordeiro, toda honra, toda glória, todo louvor. E Ele veio e morreu por nós. Tudo entregarei, tudo deixarei por amor a Ti. Isso seria realmente, irmãos, como nós teríamos que ser. Mas o que nós temos deixado por amor ao Cordeiro? Nossa vida, nossa casa, nosso trabalho, não queremos deixar nada por amor ao Cordeiro. Então, amado, não existe Páscoa sem o Cordeiro, que é Jesus Cristo. E Ele veio por amor a Ti.
Ele entregou a vida por amor a ti. O Cordeiro, ele foi sacrificado para levar os seus pecados, para levar as suas enfermidades, para te trazer vida. Um Cordeiro, irmãos, que quando ele está ali naquela cruz, ele recebe todos os nossos pecados sobre a vida dele, e a natureza santa de Deus tem que se afastar. Tem que se afastar, porque o nosso pecado estava sobre ele. Esse Cordeiro, quando era sacrificado, ele não podia ter mancha, ele não podia ter mácula, ele não podia ter defeito. E o nosso Cordeiro, que foi perfeito, ele levou todos os nossos defeitos, todos os nossos pecados, todas as nossas sujeiras estavam sobre ele. E nós temos que glorificar o nome dele cada dia, meu irmão, cada dia. No versículo 22 diz: molhe um feixe de sopo no sangue que estiver na bacia, e passe o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair da casa até o amanhecer. Outra mensagem importante que a Páscoa nos traz, querido. A Páscoa tem um sinal: o sangue do Cordeiro. Como eu disse, acabou-se os rituais, mas o sangue do Cordeiro, eles têm que estar sobre a nossa vida. Talvez você não vê, claro, eu também não vejo, mas quando os principados, demônios, eles olham para nós, existe o sangue do Cordeiro marcado em nossa vida. Queridos, por muitas vezes eu vi pessoas indo no centro de Umbanda e fazer um trabalho, e demônio falar assim: esse eu não posso, esse é dele, porque existe uma marca. O sangue do Cordeiro está sobre a nossa vida, e esse sangue, ele nos traz arrependimento. Quando o sangue de Cordeiro está sobre as nossas vidas, ele nos traz arrependimento de tudo que nós somos. Quanto mais me aproximo de Deus, eu me enxergo o trapo de imundícia que eu sou. Como a Bíblia diz, a minha justiça é um trapo de imundícia. E quanto mais eu me aproximo do Cordeiro, quanto mais eu me encho do sangue do Cordeiro, meu querido, mais eu vejo que eu não sou nada e que eu preciso dele. Agora, o sangue, ele representa a justiça. Nós fomos justificados por Jesus. A nossa justiça não é mais humana. A nossa justiça já não é com as minhas mãos, mas eu entrego tudo a Ele. E eu estava ouvindo esses louvores, eu falei: meu Pai, não sei quem escolheu, mas Deus guiou no mesmo Espírito, tudo eu entregarei. Isso fala de justiça. Senhor, olha, me caluniaram, Senhor, me fizeram mal, Senhor, me fizeram isso, mas tudo eu entrego em Tuas mãos, Senhor. É o sangue do Cordeiro. O sangue fala de libertação, meu irmão. A Páscoa do judeu significa libertação. O sangue do Cordeiro na nossa vida é porque nós sejamos libertos do pecado, libertos do nosso egoísmo, libertos do meu eu, libertos dos vícios, liberto de tudo. O sangue em nossa vida, ele veio para nos libertar. Meu amado, se o sangue de um cordeiro, de um animal, ele trouxe um efeito poderoso sobre aquele povo, ele libertou esse povo. Imagine o sangue do Cordeiro, o Filho do Deus vivo, que morreu por nós. O sangue representa a liberdade de adorar o Senhor, liberdade de entrar na presença do Senhor. Nós temos liberdade, que Ele é o nosso Pai, através do sangue do Cordeiro. E o sangue, ele representa uma nova vida. O sangue sobre nós, irmãos, ele representa uma nova vida. E sabe, amados, sem o sangue do Cordeiro, na minha vida, na sua vida, não existe vida eterna. Então eu posso cumprir todos os rituais de uma igreja, de um ministério, eu posso andar de vestido, eu posso andar de saia, eu posso prender o cabelo, eu posso usar véu, eu posso fazer qualquer coisa, se não tiver o sangue da minha vida, não tem vida eterna. Em Efésios 1,7 diz: nele temos a redenção por meio
do seu sangue. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. É através do sangue de Jesus que está sobre as nossas vidas, irmãos, que nós temos nosso pecado perdoado, nós temos aí a redenção para ir para o céu. Êxodo 12, 23, outra mensagem importante que eu encontro aqui na Páscoa. Quando o Senhor, Êxodo 12, 23, quando o Senhor passa pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior, nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-lo. E não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-lo. A Páscoa tem uma mensagem de vida e de morte. Aonde o espírito destruidor passa, se ele não entra, ele entra para matar. João 10, 10 diz: o diabo veio para matar, roubar e destruir. Essa é a vontade do diabo. Essa é o dever do diabo. Todo o inferno está condicionado a isso: matar, roubar e destruir. O que impede o diabo fazer isso? O sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas. Sem o sangue do Cordeiro, meu irmão, é morte. Pastor, como que eu recebo este sangue do Cordeiro? Como que é que está com o sangue de Cordeiro derramado sobre a minha vida? Primeiro, irmãos, eu preciso aceitar Jesus como o meu único e suficiente Salvador. Eu preciso aceitar a graça de Deus. Eu preciso tirar do meu coração todo o merecimento humano, de eu ser bom, de eu ser ruim, de eu fazer as coisas, de eu não fazer. Não, eu não mereço nada, é a graça do Senhor que vem sobre a minha vida. Eu aceito Jesus, eu aceito o sacrifício que Ele fez na cruz, eu entendo todo o projeto de Deus na cruz, meu querido, e eu creio na ressurreição dEle. Quando acontece isso, o sangue de Jesus, ele vem sobre a minha vida. Em Apocalipse 22, 14, diz assim: bem-aventurados, bem-aventurado é felicíssimo, muito feliz, aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Bem-aventurado, feliz aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Você pode dar uma glória a Deus, irmãos? Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida. Meu irmão, nós precisamos ter esse sangue desse Cordeiro sobre as nossas vidas todos os dias. Nós precisamos clamar por esse sangue sobre as nossas vidas todos os dias, meus queridos. Sabe, a cada dia nós temos que nos achegar diante de Deus, confessar os nossos pecados, abrir o nosso coração, falar quem nós somos para Ele, e falar: Senhor, nos lava com o Teu sangue, Jesus, me lava com o Teu sangue, porque sem esse sangue, meu irmão, eu não posso ter direito à árvore da vida. É através do sangue de Jesus que o meu espírito é vivificado. E olha, querido, eu estou falando ainda da crucificação, eu estou falando ainda do sacrifício do Cordeiro, da importância, o que é a cruz para nós cristãos, o que é a Páscoa. Nós não podemos dar tanta importância quando o menino nasceu, que não há uma data específica, que não há um dia específico, que Deus não manda comemorar, mas as pessoas ignoram a crucificação do Cordeiro, a ressurreição do Cordeiro. Irmãos, enquanto os cristãos não entenderem que a nossa base, que o nosso princípio está na cruz e na ressurreição, e não no nascimento, a igreja é uma igreja fraca, uma igreja que
que não vibra, que não vive tudo que Deus tem para nós. Êxodo 12, versículo 24 e 25, diz assim: obedeça a estas instruções, como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Olha que Deus fala para nós: obedeça essas instruções como decreto perpétuo para sempre, para vocês e para os seus descendentes, quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhe dar. Celebre a cerimônia. Meu querido, está na escravidão, celebre o Cordeiro. Está na terra prometida, celebre o Cordeiro. A história de José foi esquecida, mas a de Cordeiro não pode ser esquecido. Não importa se estamos na terra prometida, não importa o que está passando na minha vida, se eu estou em alta, glória a Jesus, mas se eu também estou passando por dificuldade, glória aos Cordeiro. É perpétuo, obedeça as instruções. Êxodo 26, 12, 26, 27 e 28 também, vamos ler os três juntos. Quando seus filhos lhe perguntarem o que significa essa cerimônia, irmãos, quando os nossos filhos perguntam o que significa essa cerimônia, pai, o que significa Páscoa? Vô, o que significa Páscoa? O que nós temos falado para os nossos filhos, meu irmão? Respondo-lhe. Ele fala, seus filhos, o que significa quando seus filhos perguntar, agora respondo-lhe: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito, e poupou nossas casas, quando matou os egípcios. Então o povo se curvou sem adoração. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme tinha ordenado a Moisés e Arão. Páscoa em hebraico é pisash, aquele que passa por cima, aquele que pula por cima. Mas para nós cristãos, irmãos, Páscoa é ressurreição. Páscoa é uma nova vida, é uma nova vida. Páscoa para nós cristãos, ela não é a morte do Cordeiro, mas ela é a ressurreição do Cordeiro. É muito importante o Cordeiro, a cruz é muito importante, meu irmão. Mas quantos morreram por uma causa? Quantos entregaram a vida por uma causa? Quantos líderes religiosos entregou a vida por uma causa e morreu? Mas quem ressuscitou, o único que ressuscitou foi Jesus Cristo. E a Páscoa para o cristão é a ressurreição, porque nós temos alguém, um Cristo, um Deus, que Ele é vivo. Ele morreu por nossa causa, mas Ele ressuscitou e Ele vive. Isso está à base do nosso cristianismo. Em 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 7 e 8 diz: alimpai-vos, pois do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Fermento aqui fala de uma vida de pecado, uma vida antiga. Ele fala: alimpai-vos do fermento velho, alimpai-vos da vida antiga, alimpai-vos do pecado. Meu querido, se nós queremos comemorar o sacrifício, a ressurreição, a Páscoa, nós precisamos tirar o fermento velho, a vida antiga, a vida de pecado, a vida imoral. Nós não podemos ser comemoradores de Páscoa, de ressurreição, e continuar com o fermento velho. E ele fala: para que sejais uma nova massa, uma nova identidade. Meu irmão, Jesus ressuscitou para que nós possamos ter uma nova identidade. Eu tenho falado muito aqui, irmão, guiado pelo Espírito, de nós termos uma nova identidade. Que identidade é essa? É uma identidade de filho de Deus. É uma identidade feita no céu. Nós precisamos crer que Deus, Ele fez um documento novo no cartório lá no céu, e Ele colocou como Pai, Deus, através da ressurreição de Jesus. Mas nós precisamos tirar todas as coisas velhas da nossa vida. Eu sou assim mesmo. Meus pais eram assim mesmo. Não, tira todo o fermento velho.
para que sejais uma nova massa. O versículo 8 diz: pelo que façamos festa, não com o fermento velho. Olha que isso Deus está falando para nós. Eu quero que vocês comemorem a Páscoa, eu quero que vocês façam festa, mas não com o fermento velho, mas não com a velha natureza, mas não com a velha vida, porque vocês receberam uma vida nova. Nem com o fermento da maldade, nem da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Isso é comemorar a Páscoa. Isso que é celebrar o Senhor. Eu quero estar lendo um texto aqui de Lucas 22, um texto longo. Eu quero estar encerrando aqui, queridos. A palavra de Jesus, Lucas 22, do versículo 7 ao versículo 20, diz assim: finalmente, chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascual. Jesus ele enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde quer que a preparemos? Perguntou eles. E ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar. E diga ao dono da casa: o mestre pergunta: onde é o salão de hóspede, no qual podereis comer a Páscoa com os meus discípulos? Eles lhe mostraram uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali o preparativo. Eles saíram e encontraram tudo o que Jesus lhe tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa. Disse-lhe: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhe digo, não comereis dela novamente até que se cumpra o reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tome isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhe digo que não bebereis outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ceia, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vocês. A nossa Páscoa, ela começa na cruz e ela termina na ressurreição. E Jesus, ele pega o seu corpo, um pão, e ele partiu o seu discípulo e disse: isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Em memória de mim. A cruz, quando Jesus está falando do corpo, ele fala para nós: em memória de mim. Ele está dizendo: não esqueço o que eu passei por vocês. Porque às vezes nós esquecemos, irmãos. Basta uma dificuldade, basta qualquer dificuldade, nós esquecemos que Jesus fez na cruz por nós. Entregar a vida por nós. Naquela cruz ele pagou um alto preço por mim e por você. Valorize quem você é. Alguém te comprou. Não foi com dinheiro, não. Não foi com coisas corruptíveis deste mundo, não. Foi com o sangue. E ele diz: em memória de mim, não esqueça o valor que você tem. Não esqueçam, não esqueça. E ele termina da mesma forma, depois tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado a favor de vocês. Eu não sei se você entendeu isso, mas Deus, através do sangue do Cordeiro, ele fez uma nova aliança com você. Eu não sei se você já fez uma aliança com Deus, mas Deus, ele fez uma aliança com você através do sangue do Cordeiro. Você entende isso, meu querido? O valor da Páscoa para nós
em memória dele naquela cruz. Ele pagou um alto preço por nós e ele fez uma nova aliança, e nós temos que passar isso de geração para geração, de geração para geração. Amém? Eu quero ficar de pé, pedir para você ficar de pé para nós adorarmos o Senhor com este louvor. Fala com Deus. Cristo, traga na memória quem você foi um dia. Traga na memória o que Jesus fez por você naquela cruz. E Ele tem uma nova aliança com você. Sabe, amado, você pode não ter nada nesta vida. Talvez você está, olha, pastor, minha vida está sem sentido. Mas nessa noite o Senhor vai te dar a graça, porque Ele entregou a vida por amor a você. E Ele tem uma aliança contigo, uma aliança de sangue com você, meu amado. Oh Deus, oh meu Pai, aleluia. Adore ao Senhor, comece a falar com Ele. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Hiremacho de cantarabás.